Olá, meu nome é Rafaela Silva, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui despretensiosamente te perguntar como é que você tem cuidado da sua vida. Eu não te pergunto só no cuidado da sua vida de dizer eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Isso não faz mais do que a nossa obrigação. E quantos de nós ouvimos isso dos nossos pais e detestamos? Eu, pelo menos, detestava quando eu via isso da minha mãe. Não faz mais que obrigação, né? A gente espera um elogio, a gente espera um reconhecimento, validação do que a gente faz pela nossa vida. Mas nem sempre isso acontece. E aí eu te pergunto, por que você está esperando vir do outro um reconhecimento, uma valorização, uma validação do que você tem feito pela sua vida? Que sim, nada mais é do que a sua obrigação cuidar da sua vida. Alguns podem dizer que é a sua missão, alguns podem dizer que é honrar a vida, como eu costumo dizer aqui. Outros tantos podem chamar do que quiser. Mas muito importante é você se cuidar, você olhar para dentro, você se reconhecer. E eu acabei de repostar aqui nos stories um vídeo da fisioterapeuta Suelen. Ela faz parte também junto comigo do portal Cefaleia, nesse time integrado aí que busca qualidade de vida para a saúde das pessoas que sofrem de dor de cabeça. E ela vem falando exatamente disso, né? Do quanto a gente se detém olhando para o outro e muitas vezes não olhando para nós mesmos. E aí me fez refletir coisas que eu já venho trabalhando junto com alguns clientes meus, né? Do quanto a gente perde tempo, né? Perde energia, perde saúde, apontando, né, a influência dos outros na nossa vida, responsabilizando os outros pelas coisas que acontecem na nossa vida, quando nós temos aí todas as ferramentas, né, para sermos autônomos, para sermos independentes e para conseguir manejar e gerenciar nossa vida de forma mais positiva. Mas a gente fica muitas vezes dizendo que é responsabilidade do outro, que é culpa do outro, que é por causa do outro que acontece o que acontece na nossa vida. E aí que as doenças aparecem, né? Eu tenho visto aí, né, nós fizemos aí a validação do portal Cefaleia e a maioria dos clientes com quem eu conversei me trouxeram questões muito comuns. E claro que a gente não generaliza, né, a dor do outro e também a gente muito menos subestima a dor do outro. O que eu quero dizer para vocês é que as queixas são muito comuns, são muito parecidas, né, e aí normalmente são de caráter de alta exigência, pessoas que ficam querendo que o outro a enxergue, a valorize, a reconheça, enfim, fazem coisas na sua vida, o seu movimento todo, a dinâmica da sua vida, é para que o outro reconheça. Seja a família, seja os pais, seja o esposo, a esposa, o namorado, a namorada, seja os colegas, os amigos, sejam até as pessoas que eles não gostam, né? Querem ser reconhecidos. E claro que isso faz parte da gente, né? Nós temos aí algo muito profundo que são os sentimentos de desamor, desvalor e nessa crença de desvalor mesmo, a gente quer que as pessoas validem como se a gente realmente aí tivesse a certeza que a gente merece algo bom. Mas eu te pergunto, né, o que você vê como merecimento? Porque muitas vezes as pessoas vêm para nossa vida, valorizam o que a gente tem de melhor, né, reconhecem, verbalizam, nos homenageiam e mesmo assim a gente não acredita. Ou também a gente entra numa de que parece que nada é suficiente, né? Parece que aquilo que a pessoa, o outro faz, não é o suficiente. E aí eu sempre pergunto para esses clientes, né, ou para as pessoas que vêm conversar, como é que você se sentiria valorizado? O que as outras pessoas precisam fazer para que esse sentimento aflore em você? Para que você tenha essa certeza do seu mérito? E muitas vezes as pessoas não sabem. Não conseguem nem pensar a respeito disso. Nós estamos num ciclo tão vicioso, né, de reclamar do outro, de achar que o outro é que tem tanta influência na nossa vida, que estamos onde estamos, né, e provavelmente a gente leva isso pelo lado mais pejorativo, né, estamos numa situação ruim porque o outro é que é responsável por causa disso, que a gente não consegue se reconhecer. Mas então o que me faz feliz? O que me faz acreditar que eu sou merecedora de felicidade? O que me faz buscar, inclusive, a minha felicidade? As dores aparecem justamente porque a gente quer que o outro reconheça
o quanto a gente é especial, o quanto a gente precisa dessa valorização, né? Que os outros valorizem os nossos feitos, enquanto muitas vezes a gente está sempre denegrindo a nossa imagem e os nossos próprios feitos. Eu vim aqui despretensiosamente, abri essa live até para deixar salvo o vídeo depois, para que vocês reflitam sobre isso. O quanto vocês continuam olhando para o lado, né, na intenção de responsabilizar o outro por onde vocês estão. Uma vez, né, e eu já passei por isso, né, culpei muito já pai e mãe, fiz anos de terapia para ter vários insights a respeito, né, de como eu me punha, porque a gente vem de uma criação, de uma cultura, né, do jeitinho, do coitadinho, né, do índio, do piniquim, que nos faz acreditar que sim, nós somos muito inferiores a todo o resto. E não somos. Não somos, porque nós temos vida e honrando essa vida, a gente pode ser autônomo dela. E principalmente porque chega numa fase da vida em que a gente pode olhar para tudo, fazer um balanço, um inventário dessa vida e observar o que é nosso e o que é do outro. Só que é muito mais importante a gente se autorresponsabilizar do que é nosso, para que a gente possa mudar, melhorar, enfim. Ou mesmo valorizar, e aí, poxa, valioso, né? Também para que a gente possa celebrar as coisas boas que a gente tem, em prol de ficar esperando que o outro faça tudo isso por nós. Aí a gente fica ali inventariando a vida do outro, os defeitos do outro, o que o outro faz de errado e que influencia na nossa vida, o que o outro não faz, que poderia estar melhorando a nossa vida, enquanto a gente mesmo não para perceber o que nós somos capazes, tanto para valorizar o que nós temos feito, né, de bom, tanto para melhorar o que é possível ser melhorado. Então eu convido vocês a essa reflexão. Quando eu falei das dores, né, aí a gente começa a sentir muita dor de cabeça, né, e aí é o que eu falo, minha participação no Portal Cefaleia é para a gente identificar os gatilhos emocionais que fazem com que você tenha essas dores. Sim, as dores de cabeça, cefaleias, migrânias, enfim, como os vários nomes que tem, né, e as várias qualificações dessas dores, elas acontecem por causas genéticas, elas acontecem por interferência de uma questão muscular, pode acontecer por questão de tensão, de estresse, mas é importante que a gente olhe para dentro e veja quais são os gatilhos emocionais que podem fazer com que essa dor se inicie, ou pode também fazer com que essa dor potencialize, né? E como eu sempre falo para vocês, nós somos seres biopsicossociais, então, e espirituais. Então a gente não tá sozinho nessa, não é uma causa só, né? E onde eu posso agir para minimizar as minhas dores, onde eu posso agir para resolver os meus problemas, onde eu posso agir para tentar resolver, ou onde eu posso agir para ficar contente comigo mesmo e com todo o resto. O que eu queria falar para vocês é que cuidem das suas dores se responsabilizando por elas. E não que a culpa é só sua, eu não gosto nem dessa palavra culpa, né? Mas se responsabilizem pelas suas dores ao ponto de dizer assim, peraí, o que eu posso fazer agora? Né? O que é minha responsabilidade? O outro influencia, claro, né? Eu vivo num ambiente, eu vivo numa sociedade que outro com certeza me influencia. Mas até onde eu permito o outro influenciar a minha vida? O que eu estou aceitando para a minha vida como verdade absoluta em que eu não sou capaz de gerenciar? E por que eu não sou capaz de gerenciar? Muitas vezes a gente aceita a influência do outro porque algum benefício a gente tem. A gente chama isso na terapia cognitiva comportamental, principalmente na comportamental, de reforço. O que te reforça? Às vezes eu estou num relacionamento super falido, eu estou num relacionamento que nada me faz feliz, e aí o outro é o culpado, porque o outro não me valoriza, porque o outro não é meu companheiro, porque o outro me trai, porque o outro não me ajuda, porque o outro... Enfim. Mas o que de benefício você tem para ficar nesse relacionamento, então? Algo vai ter. Seja simplesmente o medo da solidão. Seja uma questão financeira, seja uma companhia, seja qualquer outro benefício que você possa avaliar. Mas a gente sempre tem um benefício. Então, mesmo na nossa dor, a gente tem que valorizar, rever, né, o que nos faz mal ou o que nos faz bem. Às vezes também a gente vem aí de uma cultura de sofrimento, de acreditar que a gente está aí para sofrer, que a vida é uma luta constante e diária.
Que a gente acredita que a gente tem que ficar naquele relacionamento justamente para exercitar isso. E eu não digo que a gente acha isso de uma forma consciente. Não, às vezes a gente vive assim dia após dia sem trazer isso para a luz da consciência. Simplesmente no automático, no subconsciente, ou no que você queira chamar, sem se dar conta. Né? E o que eu te chamo aqui é para refletir, para trazer a consciência, né? O quanto você anda responsabilizando todo o resto pelas suas dores, pela sua vida que não vai para frente, seja pelos ciclos que você vive e se repetem, né? Por relações que se repetem, por problemas que se repetem. O que você está permitindo? Né? O que você valida como sentimento? Como está a tua autoestima ao ponto de aceitar e receber do outro só o que é ruim e não enxergar o que é bom? Porque como eu falei para vocês lá no início, às vezes as pessoas vêm, reconhecem o que está acontecendo, né, de bom, o que você tem feito, ou mesmo te dão os inputs para você refletir sobre isso, às vezes te dão um toque, olha, você está reclamando demais, né? E você se ofende com isso. Você acha que mais uma vez a pessoa está trazendo alguma coisa para te fazer mal, para te julgar, né? Nunca é com um olhar positivo. Então a minha reflexão é, olhe como você está enxergando o mundo, né? A gente hoje nas redes sociais usa filtros diversos aqui e a gente não tem o filtro do inverso, né? Quando a gente usa filtro aqui no nosso rosto, a gente tá com a câmera virada pra gente. Mas assim, depois desse filtro, o que tem? Quando eu olho pra mim, né? Pós-filtro. Qual é o filtro que vocês estão olhando? Um filtro maquiado de que tá tudo lindo? Que vocês estão lindo, o outro que está olhando e que não está vendo isso? Olhem pra vocês sem filtros. Ou pelo menos coloque aí um filtro, né, de autorresponsabilidade. E não para você se julgar trazendo culpas, trazendo desvalorização. Muito pelo contrário. A ideia aqui é que vocês olhem para vocês, justamente para vocês buscar força de mudar o que é possível mudar. Ah, mas eu queria mudar alguma coisa extraordinária, ser diferente de tudo aquilo que eu sou de fato. E aí a gente também entra com um filtro do que a gente acha que a gente é, né? Ou que a gente idealiza que a gente possa ser. E esse olhar para dentro, ele é muito profundo, né? E se autorresponsabilizar-se é muito profundo. Porque o que nós tendemos é nos culpar, no primeiro momento. Só que culpa no dicionário é auto-imoral, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que eu deixo a culpa para os advogados. E assim como trabalhar o perdão, ele só acontece quando a gente está muito bem com a gente mesmo e com qualquer situação, né? Ele não acontece de forma automática. E a mesma coisa, o olhar para dentro, não acontece de forma automática. Vem vários outros sentimentos. Só que nós adultos, hoje, podemos olhar para a nossa vida, entender o que é nosso e o que é do outro e nos responsabilizar. Esse final de semana eu conversei com uma amiga e foi muito valiosa a nossa conversa. Ela me trouxe também essa questão, né, esse insight, essa reflexão sobre como a gente cresce achando que nós somos simplesmente a soma do pai e da mãe. Né? E aí, às vezes, a gente se dá conta de que a gente até é diferente daquela família ali. A gente, às vezes, se sente, né, a ovelha negra da família, porque não, eu não sou nem um pouco da minha mãe, nem um pouco do meu pai, eu só isso. Eu sou um terceiro. Eu também tenho uma personalidade. Né? Eu também tenho os meus gostos. Até porque as minhas experiências são diferentes das experiências da minha família. E aí, se desvincular disso, chegar pro pai e pra mãe, às vezes, e dizer, olha, não, mas eu não concordo. É tão dolorido, é tão difícil, né? Porque a gente é criado a não discordar do pai e da mãe. A gente é criado a obedecer o pai e a mãe. Então é tão difícil a gente chegar depois na vida adulta e conseguir falar isso sem que a gente não pareça soberbo, em que a gente não pareça mal criado, né? E que a gente vai aceitando aquilo como uma verdade absoluta na nossa vida. Então observar o que é nosso, observar o que é dessa criação, né, dessas crenças que foram trazidas pra gente, a gente honra essas crenças, reconhece essas crenças. Mas agora na vida adulta, eu posso dizer, olha, isso não serve mais pra mim, né, e eu vou fazer diferente. E vou arcar com as consequências, boas e ruins. Né? É isso que a vida adulta nos traz. A gente acha que vida adulta é a maioridade, agora eu posso fazer o que eu quiser. E sim, posso. Mas a gente não se vale disso de uma forma tão positiva quanto poderia ser. Então eu convido vocês a refletirem muito mais sobre onde está a responsabilidade de vocês, na vida de vocês, sobre os aspectos todos que vocês talvez venham reclamando ou não venham reconhecendo como valiosos, sempre achando que o outro precisa fazer isso. Que vocês reconheçam, que vocês façam, que vocês exercitem muito mais o autocuidado e a autorresponsabilidade. Espero que essa
despretensiosa reflexão faça algum sentido para vocês. Se fizer algum sentido, quiserem me mandar alguma mensagem, dizer, olha, fez ou não fez, continuo achando que é o mundo que conspira contra mim, ok, talvez isso te traga um pouquinho mais de sofrimento. Mas se for valioso, eu vou ficar muito feliz de ter te colocado um pouquinho para pensar sobre isso. Ok? Um grande beijo, estejam bem, contem comigo. Tchau, tchau!